Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, porque estamos reunidos na tua casa e porque nessa noite o Senhor tem algo para falar conosco. Pai, derrama do teu Espírito Santo, Senhor, fala o que tu queres falar com a tua igreja, Pai, e toca as nossas vidas. É o que eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O pastor Haroldo fez um convite há um tempo atrás para a gente vir e trazer uma palavra no Tadel. Já umas 3 semanas atrás, eu acho, né, pastor? Alguma coisa assim. E no dia que o pastor fez o convite para trazer essa palavra, já me veio uma palavra ao coração. E eu já reservei aquela palavra, já comecei a escrever, né? Aqui alguma coisa. E no culto seguinte, o Espírito Santo começou a falar conosco a respeito de algo similar a essa palavra que vai ser pregada hoje. Eu disse, puxa, que legal, olha que bênção, o Senhor está me dando até subsídio aqui para falar. E no outro culto, no Tadel, na sequência e nos próximos cultos, quando Irineu esteve aqui, o pastor Irineu Grubert, ele esteve falando sobre ensino, sobre como a gente tem que, né, se posicionar, a gente tem que fazer a obra de Deus, a gente tem que ensinar, discipular. E daqui a pouco veio a palavra que nós estamos em guerra, né? Que nós estamos em guerra contra os principados, contra as potestades. Eu disse, mas Senhor, tu estás realmente querendo falar com a igreja, porque a palavra que o Senhor tinha me dado antes disso tudo, tinha tudo a ver com isso, que nós estamos em guerra, que há uma batalha a ser lutada, que há algo que temos a fazer, né? E eu queria que você lesse comigo, que você abrisse a sua Bíblia, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 6, versículo 7. Segunda Tessalonicenses 6. Onde diz, e agora sabeis o que o detém para que ele seja... 2:6. Eu anotei isso aqui errado a referência, já estava escrito ali. 2 Tessalonicenses 2:6. E diz o texto, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Num outro texto que você não precisa abrir para a gente ganhar tempo, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E Josué 1:9 diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. De onde que surgiu essa palavra no meu coração? Eu estava... todos os dias de manhã, quando eu acordo pela manhã, né, por causa até do meu trabalho, do que eu faço, eu preciso estar um pouco informado do que está acontecendo. Aí, vai vestindo, vai tomando banho, liga lá no Bom Dia Brasil, né? Quase aquela rotina de toda manhã. Liga lá o Bom Dia Brasil, enquanto eu estou me arrumando, e vou assistindo as notícias, para que quando eu chego no meu ambiente de trabalho, eu saiba mais ou menos o que está acontecendo. E a gente só vê, nesses notícias, praticamente só vê notícias ruins, né? A gente só vê que a gente vê mais violência, a gente vê mais injustiça, a gente vê mais corrupção, a gente fica ouvindo o tempo inteiro sobre crise econômica, sobre dificuldade, sobre crise, que o país está em crise, que está tudo difícil. A gente fica escutando a respeito de crise política, a gente fica escutando a respeito de crise do judiciário. Parece que o mundo foi entregue ao maligno e que não há nada que possa ser feito. Se a gente fica assistindo o jornal e começa a dar crédito a todo tipo de notícia que a gente fica ouvindo de manhã, parece que nada pode ser feito. Aí começa a falar de lava-jato, que a gente já está, né, de tanto tempo ouvindo, de presídio lotado, de bandido que é preso num dia que é solto no outro, de caos de saúde, de idosos desrespeitados, de crianças abandonadas, de educação precária, de morte no trânsito, e parece que ninguém faz nada. E parece que o pouco ainda que se faz, às vezes parece que não tem surtido efeito. E aí a gente fica
a gente tem uma tendência a ficar desacreditado, a gente tem uma tendência a ficar desanimado, né? A gente fica desesperançado. E um dia, no discipulado aí com o pastor Link, eu falei, pastor Link, olha, com todo esse negócio aí, dessas notícias, parece que meu coração está ficando endurecido, né? Porque, olha, tem notícia aí, quando eles começam a falar desses preso para lá e preso para cá, olha, às vezes o meu coração, pastor, parece que está ficando até endurecido, né? Nós tendemos a nos conformar e deixamos que o medo, ou a indiferença, ou o comodismo nos domine, nos paralise, e nós tentamos apenas, às vezes, sobreviver no meio desse caos todo das coisas que acontecem. E o mundo vai sendo conduzido dessa forma. E isso é uma estratégia do diabo contra as nossas vidas. Fazer com que as pessoas não acreditem que têm o poder de mudar as circunstâncias. Eu estava num grupo esses dias, num grupo de crescimento, num GC, e aí o irmão contou uma história. Ele disse que havia uma praia, o pastor Haroldo até estava lá conosco naquele dia. Ele disse que havia uma praia, né? E ali havia várias estrelas do mar que foram trazidas pelo mar ali para a praia e tal, e estavam ali prontas a secar, né? E um senhor de idade foi andando na praia e ele ia calmamente, pegava uma estrela do mar, ia até na beirada da praia e jogava ela de volta na água. E depois ele ia, fazia com a outra de novo, ajuntava ela e jogava ela de volta na água. E assim sucessivamente ele foi fazendo, com muito cuidado. E aí chegou um jovem perto dele, e o jovem falou, senhor, por que o senhor está fazendo isso? Senhor, olha quanta estrela do mar tem aqui nessa praia, o senhor está aqui fazendo isso aqui sozinho. O senhor acha que vai conseguir jogar todas essas estrelas, que vai fazer alguma diferença para todas as estrelas do mar aqui? Aí ele parou, pensou, olhou todas aquelas estrelas do mar e abaixou, pegou mais uma e jogou ela cuidadosamente na água. E falou, para essa aqui eu fiz toda a diferença. E aí eu fiquei meditando em cima disso e fiquei pensando, a estratégia do diabo é fazer com que a gente desacredite, que a gente não ache mais que a gente pode fazer alguma coisa, por menor que ela seja, que a gente tem condição de fazer. Porque às vezes parece que só são as coisas grandes. E às vezes outra estratégia do diabo é fazer com que a gente não acredite que a gente pode fazer coisas grandes também, né? A gente fica sendo, a nossa mente parece que ela vai sendo embotada, né? Eles vão tentando conformar a gente com uma série de notícias aí que eles mandam para nós. E a palavra de Deus diz em Romanos 12, no capítulo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de conhecerdes qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, ou a vontade de Deus. As nossas vidas não foram criadas por Deus para não terem propósitos. Se você parar para analisar lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, logo na sequência, né, criou o homem, criou a mulher, logo na sequência ele dá uma ordem, ele diz, dominai sobre as aves do céu, sujeitai tudo isso, governar, ele deu uma ordem de governo. Deus criou o homem para ter domínio sobre as coisas, e não para que as coisas tivessem domínio sobre ele, né? E para que neste governo o homem refletisse e fosse a imagem e semelhança do Senhor, porque o Senhor tem o governo sobre todas as coisas. Mas o pecado entrou na humanidade, entrou na raça humana, e fez com que este poder e esta convicção começasse de todo modo a tentar ser destruído. E esse governo, o homem passou a já achar que não tem aquele governo todo, que já não tem aquele controle todo, né? Que em Deus não pode fazer muitas coisas. Essa não é a vontade de Deus. Lá em 2 Tessalonicenses, que é o texto que nós lemos, que é no 2, não é no 6 e no 7, diz, a segunda parte do versículo diz assim, a iniquidade que já opera aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, né? Quem aguarda nesse texto? Se a gente analisa esse texto, quem aguarda? A quem esse texto se refere, né? Esse texto, se ele se refere, pode ser considerado teologicamente, se refere ao anticristo, que aguarda, né, que seja retirado aquele que o detém, mas a gente também pode ver nesse texto que quem aguarda é este domínio do caos total que o inimigo quer instaurar aqui no mundo.
né? Pastor Haroldo estava pregando, por isso que eu falei, os cultos se complementam. Ele diz, o homem Jesus morreu e Deus desceu ao inferno e foi lá e pisou a cabeça da serpente, né? E ele até brincou que o inimigo ficou com a cara torta lá embaixo. E o inimigo falou, mas eu vou acabar com a raça humana, eu vou fazer o estrago. E até o pastor disse, né, parafraseando, o que tens para fazer, faz, mas saiba que eu tenho um povo naquele lugar, né, que não vai te permitir dar sequência nessas obras conforme o teu querer. Então, quem aguarda, segundo esse texto de Tessalonicenses que nós lemos, é a força plena do inimigo dele poder fazer, pintar e bordar e fazer o que ele quer nesse mundo. Ele aguarda. Por que ele ainda não opera com total liberdade? Por que ele já não acaba com tudo de uma vez? Porque há alguém que o detém. E o que significa deter? Deter, no dicionário, significa impedir de avançar, suster, reprimir, fazer demorar. E quem o detém? Algumas correntes teológicas com relação a essa questão neste texto, né, de quem o detém. Há uma linha teológica que diz que quem o detém é o próprio Cristo. É o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o poder que Jesus tem e que o impede de conseguir executar a sua obra, impede o diabo de executar a sua obra em toda a sua plenitude. É o nome que é sobre todo nome. Há uma outra corrente teológica sobre essa linha, sobre esse versículo, que diria que é o Espírito Santo, que está na terra, e que só com a sua retirada aqui da terra, ele vai poder fazer, o inimigo vai poder fazer aqui o que quiser, né? Até fazendo um parênteses aqui interessante também, que aprendi num GC, por isso que é tão bom em grupo de crescimento, meu sogro Kratz, ele nos fez uma pergunta um dia, e ele falou assim, no arrebatamento, quem Jesus vai vir buscar? E aí todos nós falamos, ele vai vir buscar a igreja. E ele falou, ele vai vir buscar o Espírito Santo. E eu fiquei pensando, ele vai vir buscar o Espírito Santo? Mas eu sempre aprendi que ele vai vir buscar a igreja. E onde está o Espírito Santo habitando? Na igreja, nos crentes. Então, a parábola das 10 virgens diz que de 5 tinham óleo e 5 não tinham. As 5 que não tinham não puderam entrar no reino, e as 5 que tinham puderam. Então, ele vem procurar o óleo, ele vem procurar o Espírito Santo, ele vem buscar o Espírito Santo. Então, quando o Senhor vier e retirar aí o Espírito Santo, ele retira a igreja, vem o arrebatamento. E aí é uma das correntes que também dizem, o que detém o caos completo nesse mundo é isto. Outra corrente teológica que a gente pode estudar a respeito disso, desse texto, fala que é a soberania de Deus, que Deus já determinou tudo em seu tempo, e em seu tempo tudo acontecerá conforme a plena e perfeita vontade do Senhor. E outra linha também diz, são estudos teológicos, né, em cima desse texto, diz que o que detém o caos total nesse mundo é a pregação do Evangelho, né? Porque aonde o Evangelho chega, e você sabe disso, e nós ouvimos até o testemunho aqui agorinha, né? Aonde a pregação da palavra de Deus chega, o caos que está instaurado, se a palavra encontrar lugar no coração de quem está sendo pregado o Evangelho, o caos ele é obrigado a se desmontar. Ele é obrigado a retroceder, o inimigo é obrigado a tirar a mão, porque a pessoa que ouve a palavra de Deus e a recebe em seu coração, ela nasce de novo, é transformada, e o inimigo passa a não ter mais domínio e governo sobre a vida dela. Então, a pregação do Evangelho também é uma linha teológica que pode dizer que dizem que poderia ser o que detém o maligno. E a última linha teológica diz que o que detém que o caos total aconteça nesse mundo é a igreja. Mas quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós, né? A igreja são os filhos de Deus, nascidos de novo em Cristo, que receberam o Espírito Santo. Então, vai lá, usa o nome de Jesus, né? Que são nascidos em Cristo. Receberam o Espírito Santo, agem ativamente no mundo natural e espiritual, em nome de Jesus, propagam o Evangelho de Cristo, para que se cumpram os propósitos que Deus, em sua soberania de antemão, estabeleceu.
Então, meus irmãos, com isso e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós podemos concluir que o que detém o inimigo de fazer a festa total nesse mundo e de cumprir com seus propósitos é a igreja. Porque a igreja tem o Espírito Santo, a igreja vai em nome de Jesus, a igreja prega o Evangelho, a igreja faz com que os planos de antemão preparados pelo Senhor se cumpram nessa terra. Então, você, meu amado irmão, que é igreja de Jesus, não igreja aba, não igreja A, B ou C, mas você que é igreja de Jesus, e que ama o Senhor, e que serve ao Senhor, você é o instrumento de Deus usado para que esse mundo não azede de uma vez, para que a gente não entre num caos total. Eu e você, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a igreja é o sal da terra. O sal conserva, o sal tempera, o sal realça o sabor e as qualidades. E que é a luz que brilha em meio ao mundo de trevas. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para nada serve, a não ser para ser pisado. Então, há uma utilidade e há um desejo da parte de Deus que este sal seja bom, que esse sal possa ser usado. Amém? Amém. Quando a igreja se posiciona em Cristo e toma posse da palavra de Deus e assume o seu papel, o diabo é impedido de avançar com seus propósitos. A palavra de Deus fala em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Para que a gente tenha bom êxito neste processo que é determinado à igreja, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se sujeitar a Deus, se sujeitar à vontade de Deus. E aí se posicionar em Cristo Jesus e resistir ao diabo, não na nossa força, mas em toda a força que a palavra de Deus determina sobre as nossas vidas, na força que há no poder do nome de Jesus e na plenitude do Espírito Santo. Né? E a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir significa opor-se, fazer face, fazer frente. Opor-se é não se aliar, né? É estar oposto. Eu faço negócio de empurrar com o dedo aqui, isso corre aqui. Então, é possível haver mudanças nos cenários de caos. Então, é possível haver mudanças no cenário de caos. Essa é a questão. É possível. Se o tempo inteiro estão tentando nos convencer, e nos amedrontar, e nos calar, e nos aquietar, dizendo, não adianta, a coisa só vai desandar. E até a gente, às vezes, tem essa tendência de falar, não, mas é necessário que essas coisas aconteçam, porque as coisas vão piorar. Sim, irmãos, tem muita coisa que vai ter de caos e tem muita dificuldade que vai acontecer. Mas quando a igreja se manifesta ativamente, ela desfaz o caos no lugar onde ela está agindo. Ela desfaz. Se há um mover do inimigo, se há uma atuação e uma liberdade que ele tem de fazer coisas, aonde a igreja chega, com o nome de Jesus e com a presença do Espírito Santo, esse caos começa a se desfazer. Para que haja, então, essa mudança nesse cenário e transformação de circunstâncias, nós precisamos entender e fazer algumas coisas, das quais eu quero destacar aqui 5, Jesus amado, em 10 minutos. Né? Mas a gente passa rapidamente, em uma outra oportunidade, talvez com mais detalhe. Primeira coisa que nós precisamos fazer como igreja, se a gente quer se posicionar, não ser um agente passivo, e sim um agente transformador da sociedade que a gente vive e do meio que a gente está, primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer o exército do qual fazemos parte e o poderio que está disponível a esse exército. A palavra de Deus diz em Atos 1:8, quem lembra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto até os confins da terra. Né? Apocalipse 7, esse eu vou até querer abrir para a gente ler rapidamente, Apocalipse 7. Eu leio aqui para que a gente ganhe tempo. Conhecer, a gente está falando de conhecer o exército do qual nós fazemos parte, que tem o poder do Espírito Santo, de Atos 1:8. E 7:9 diz o seguinte, depois destas coisas, olhei,
E eis que vi uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com as palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Às vezes a gente tem a impressão de que a gente, algumas pessoas têm a impressão que estão lutando sozinhas. Ah, sim, eu tenho Jesus, eu sei da palavra de Deus, mas essa luta é minha e essa luta é sozinha. A Bíblia diz que diante do trono do Cordeiro estava uma multidão tão grande que não se podia contar, e todos eles vestidos com vestes brancas e declarando a santidade do Cordeiro. Você não está sozinho, nós somos um corpo, a Bíblia diz isso, que nós somos um corpo bem ajustado. Então você, olha para a pessoa que está do seu lado, essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado, diz assim: eu sou corpo contigo nessa guerra. Nós estamos juntos e nós vamos vencer, juntos. Amém. Nós precisamos identificar, já que nós estamos falando do exército, nós precisamos identificar de que lado nós estamos e de que lado nós queremos ficar. Do bem ou do mal, de Deus ou do diabo. A Bíblia diz: aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. O que está sujo e não quer se limpar, então sai da frente, deixa a igreja agir. Nós temos que identificar de que lado nós estamos. A Bíblia diz: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Faça uma escolha, faça uma decisão. Decida de uma vez por todas em que lado da batalha você quer ficar. O pastor Haroldo mandou esses dias um WhatsApp, dizendo que nós estamos em guerra, e ou você está de um lado ou você está do outro. Não tem em cima do muro nessa guerra. Então, saber que não está sozinho, saber que Deus está ao seu lado, saber que os anjos do Senhor estão ao nosso lado, não dá para entrar nesse processo agora por causa do tempo. As armas espirituais que nós temos, que estão lá citadas em Efésios, a fé, o capacete da salvação, todo o detalhamento que você tem todo um aparato celestial, e eu tenho, para entrar nessa batalha e vencermos essas batalhas. Há muitas pessoas, meu irmão, que desejam a mesma coisa que você. Há muitas pessoas clamando por justiça, como você está clamando. Nós estávamos orando hoje aqui, Genésio? Estávamos orando aqui por justiça, porque se manifeste a justiça, porque nós não aguentamos mais ver a corrupção, nós não aguentamos mais ver essa roubalheira e essas coisas. E a igreja tem se posicionado, e a igreja tem orado. E não é só você que está querendo isso não, irmão. Tem muita gente querendo isso junto com você. E a Bíblia diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E quando nós temos orado e clamado e colocado na presença do Senhor isso, Deus tem levantado pessoas, que uns falam que está na igreja, outros falam que não está, mas a gente não sabe. Mas tem levantado homens, eu creio que através do mover e da oração da igreja, como por exemplo um juiz Sérgio Moro, que se dedicou, se preparou, estudou e tal, se juntou com uma equipe muito boa e está fazendo a coisa, passando a coisa limpa. Mas essa corrupção nunca vai acabar, nunca vão conseguir. Olha, tem muito graúdo na cadeia que a gente jamais imaginava. Só imaginava na fé. Só na fé, só na oração. Mas olhando no Bom Dia Brasil de manhã, você jamais diria que esse povo todo estaria preso. Mas amém. Saber o exército que você faz parte, que eu e você fazemos parte, e saber que existe muita gente querendo a mesma coisa que você. Se nós pegarmos juntos, nós somamos as nossas forças e as coisas acontecem. Amém? Estamos juntos? Amém. Vamos só mais um pedaço aqui, daí a gente já vai finalizar. Conheça as promessas de Deus, saiba do poderio, conheça. A Bíblia tem quantas promessas, pastora Helene? 8.000 promessas, é isso? Mais ou menos 8.000 promessas, para os cristãos dentro da palavra de Deus, É muita promessa, meu irmão. Dá para tomar posse aí todos os dias e repetir, quer dizer, repete os dias, passam-se os anos e não deu conta de todas as promessas. Tem muita coisa para a gente tomar posse na palavra de Deus. Segunda coisa que eu preciso fazer, se eu quero transformar a sociedade, se eu quero ser um agente de transformação, um agente de deter a obra do maligno, eu preciso identificar o inimigo. Eu preciso conhecer o exército em primeiro lugar, em segundo lugar eu preciso identificar o inimigo. Saber contra quem ou o que irá lutar. Contra a sua carne, contra os inimigos externos, contra as pessoas, contra a sogra, contra o marido, contra a esposa, Você tem que identificar, pastor Haroldo já pregou disso no domingo, a gente não precisa entrar no detalhe disso, mas a Bíblia diz que a nossa luta, na verdade, não é contra carne ou sangue,
mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Antes do inimigo natural, identifique o inimigo espiritual. Eu sei que nós vamos ter que nos posicionar nesta terra em relação a algumas ameaças, alguns inimigos que se levantam. Mas identifique antes da pessoa, identifique o que está fazendo ela fazer aquilo. E aí a nossa atitude, ela vai ser diferente na forma de fazer a nossa ação. Amém? Conhecimento, fazer uma análise real dos fatos. Estou identificando o inimigo aqui ainda, né? Qual é o problema? Vamos fazer uma análise dos fatos. Qual é o problema? De onde ele surge? Como ele se propaga? Como ele poderia ser resolvido? O que eu posso fazer para contribuir com a mudança desse cenário ou dessa circunstância e frustrar o inimigo? A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Isaías 4, em Oséias 4:6, eu acho. Não espiritualize tudo, meu irmão. Não espiritualize tudo. Pense a respeito do que está acontecendo. A Bíblia diz que nós temos, a nossa fé é uma fé inteligente. Quem faz EDM, né? Quem fez EDM aí, faz um sinalzinho. Na EDM a gente aprende que a gente tem uma fé inteligente. Ela tem propósito, ela tem motivo. Pense a respeito do que está acontecendo. Não fique espiritualizando e botando a culpa em tudo no diabo, porque nem tudo é o diabo, meu irmão. Tem coisa que somos nós mesmos que fazemos ficar enrolado, né? A gente bota todo o crédito de tudo que dá errado no diabo. E às vezes a gente não está agindo com sabedoria, né? Então, haja com prudência, não espiritualize tudo, pense a respeito, busque conhecimento. E não fique só no campo da mente, agindo como se não houvesse ação espiritual envolvida. Identifique o inimigo. Peça direção a Deus de como agir. Como é que era a frase, pastor Haroldo, que a gente repetiu? Devemos buscar ao Senhor, né? Que a gente repetiu, é isso? É hora de buscar ao Senhor. Tem um inimigo? Está identificada a questão do inimigo? É hora de buscar ao Senhor. E pedir uma estratégia. Pedir para Deus mostrar. Consultar ao Senhor. É hora de consultar ao Senhor, né? Pedir uma estratégia. Uma vez que deu a estratégia, terceira coisa que nós temos que fazer é nos posicionar e agir. Porque sei o exército que eu faço parte, conheço o meu inimigo, busquei ao Senhor, Ele já me falou o que eu deveria fazer, agora eu tenho que fazer. Eu tenho que agir, né? Estabelecer planos de ação. O que, quem, como, quando, onde. Seja prático, seja pragmático. Em Tiago, diz que a fé sem obras é morta, né? Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé, né? Ficar só no âmbito não, eu tenho muita fé, eu sei quem é o inimigo, eu tenho muita fé, e você não faz nada de prático para mostrar essa tua fé e para ir e fazer frente ao inimigo, esta fé é uma fé que, né? Vamos lá, as armas espirituais que a gente usa, por exemplo, adoração. Né? Nós ouvimos muito sobre adoração, de que isso nos transforma, isso tá. E aí, né, tem muita gente que entende que adoração é música, exclusivamente música, e aí vem uma banda legal e daí enche a igreja, né? Daí a igreja está cheia, quem cuida do estacionamento naquele dia apavora, né? E aí está cheio e tal. Mas, meu irmão, vou dar uma de Bolsonaro aqui, Bolsonaro fala que os direitos humanos abraçar Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Para fazer uma ação lá contra os bandidos vão morrer tudo, de rir, né? Porque é ridículo, né? Tem que fazer alguma coisa mais prática, mais objetiva. Ficar ali abraçando a lagoa com camisetinha paz e não sei o quê, não muda nada, né? A mesma coisa, vir aqui dentro de um evento digno, correto, justo, de adoração, e ficar aqui, eu vou ficar cantando, louvando, aleluia, glória a Deus e tal, e é só isso que eu faço, o diabo também vai dar risada, igualzinho os bandidos lá do Morro do Rio de Janeiro estão dando risada lá do negócio, o diabo também vai dar risada, porque se ficar aqui dentro desse processo, e não fizer nada correspondente, não sair daqui a agir em cima do que recebeu aqui, de que adianta, né? Então, nós precisamos nos posicionar e agir. Busque as ferramentas necessárias, busque as parcerias necessárias, né? Busque instrução, meu irmão, né? Às vezes a gente fica muito, o crente, quando vai conversar sobre um assunto, ele só sabe falar de fogo, do céu, de chuva de Deus, de não sei o quê. Ele não tem conhecimento, ele às vezes não tem conteúdo, não tem profundidade. Busque conhecimento,
Conhecimento da palavra de Deus e conhecimento natural. Porque existem muitas coisas que, para serem feitas na prática aqui, elas vão precisar de ferramentas naturais para executar e serem bem feitas. Né? E eu vou finalizando aqui já, eu peço 2 minutos a mais para vocês, para a gente fechar essa questão. Né? Questão de ordem, senador. Por favor, mas... Vossa Excelência, Vossa Excelência. Busque as ferramentas necessárias, instrução, formação, conhecimento, unção, poder de Deus, pessoas que possam te ajudar a cumprir o propósito que Deus mostrou no seu coração para fazer. Né? Há vários exemplos que eu gostaria de citar aqui, de como Deus pode transformar o caos, só vou citar um, tinha vários, mas só vou citar um. Nossa irmã Edmeia Williams, quem lembra da irmã Edmeia Williams? Morro Dona Marta, um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro, um dos lugares mais críticos que nenhum de nós gostaria de ter que subir naquele morro, pois a igreja foi. Com a irmã Edmeia e com outros irmãos e irmãs que se dispuseram a pagar um preço e foram naquele lugar. E nas pesquisas que foram feitas anos depois, o Morro Dona Marta saiu da lista dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro. Né? Sumiu todo bandido lá? Não, tem bandido lá, tem tudo acontecendo. Mas a igreja entrou, e a igreja começou a transformar a situação, e a igreja começou a mudar aquela circunstância, com o nome de Jesus e com o poder de Deus. Eu ia citar vários outros aqui, né? Mas é só falando de... Pense em coisas práticas, no seu grupo de crescimento e tal, pense em coisas práticas, o que dá para fazer? O projeto PEP aqui na igreja é uma coisa prática maravilhosa, que está dando um ótimo resultado, excelente resultado. Né? Não vou citar as outras, senão a gente fica aqui. EDM ABA também, uma ótima coisa para a gente, né, fazer aqui. Matrículas abertas, inclusive. Lembre-se, meu irmão, nós somos um corpo, e nós estamos ligados um ao outro. Né? O corpo não sai fazendo as coisas por si só, de sozinho, como gosta, como acha legal, como acha bonito, como acha interessante. Meu pé não sai caminhando para o lado sozinho, né? Sai pela porta e me deixa aqui. Não, todo o corpo precisa se mover. Né? E isso nós recebemos direção do Senhor e dos nossos pastores, em várias coisas que a gente pode servir e ser um agente de mudança e de transformação. Bom, falaríamos sobre não desanimar nas adversidades, mas não falaremos nesta noite, né, que seria mais um ponto importante nesta batalha de deter o inimigo, e também que nós devemos identificar, reconhecer e celebrar as pequenas ou grandes vitórias e o agir de Deus nas nossas vidas. Testemunhar uns aos outros do que Deus tem feito e de como o Senhor tem... Continua na semana que vem? Para finalizar aqui, eu estou igual aqueles pregadores, né, que fala que vai finalizar 3 vezes, não acaba, né? Conclusão. É possível fazer a diferença se não nos conformarmos com este mundo, se tomarmos uma posição pelas coisas certas, pela vontade de Deus, se identificarmos corretamente contra o que temos que lutar e buscarmos as ferramentas e conexões que nos ajudarão a cumprir o propósito. E se não desanimarmos com as adversidades e dificuldades das batalhas. Em cada conquista celebrarmos e contagiarmos uns aos outros. Reúna os seus amigos, reúna os seus discípulos, reúna o seu grupo de crescimento, sua rede de relacionamentos, converse sobre isso. Peçam direção juntos a Deus. Pensem de que forma prática vocês, nós, podemos contribuir, de que forma prática e objetiva para a melhoria da nossa sociedade, para a implantação da justiça, para gerar colheitas desejáveis, para tornar os nossos lares, as nossas ruas, os nossos bairros, a cidade, a nação que a gente vive, um lugar mais digno de se viver. Para melhorarmos nossa qualidade de vida e saúde, né, pastora Lene, que sempre tem nos orientado, para propagarmos mais efetiva e poderosamente o Evangelho de Cristo, para salvarmos vidas da perdição nessa terra e na eternidade. A igreja que age no poder e direção de Deus detém o maligno e abençoa o mundo ao seu redor. Ao seu redor. Ao seu redor. Ao seu redor.